A história de Éster, a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, é uma das mais fascinantes da Bíblia. Descubra como ela se tornou protagonista de uma das histórias mais amadas do livro sagrado. Esther, uma órfã judia exilada na Pérsia, surpreendeu ao se tornar a esposa do poderoso imperador Assuero. Sua história é essencial para entender o plano de livramento que Deus concedeu ao seu povo. Durante o reinado do poderoso rei Assuero na Pérsia, a história de Éster se desenrola em um cenário de grande esplendor e complexidade política. Após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor I, muitos judeus foram exilados para diferentes partes do vasto império neobabilônico. Entre esses exilados estava um antepassado de Éster, levado como prisioneiro para a Babilônia. Com a queda da Babilônia diante da ofensiva persa, liderada por Ciro o Grande e seus sucessores, o Império Aquemenida se estabeleceu, com Assuero assumindo o trono entre 486 e 465 a 65 assentos. Suzã, uma das 3 capitais persas e centro administrativo do império, serviu como palco principal da vida de Éster. Nessa cidade luxuosa e repleta de intrigas políticas, Assuero governava com mão firme sobre cerca de 127 províncias que compunham seu vasto império, abrangendo desde a Índia até a Etiópia. A presença dos judeus era significativa nesse contexto, estimando-se que pelo menos 3 milhões viviam sob domínio persa. Suzã também era conhecida como a residência real de inverno, onde Assuero possuía um magnífico palácio que testemunharia os eventos que mudariam o destino de Éster e seu povo. Parte 2. A história de Éster é marcada por reviravoltas impressionantes e pela intervenção divina em cada passo de sua jornada. Após ser escolhida como rainha, Éster enfrentou inúmeras dificuldades e dilemas éticos. Sua coragem ao se revelar como judia diante do rei Assuero foi um ato de extrema bravura, colocando em risco não apenas sua vida, mas a vida de seu povo. A ascensão de Éster ao posto de rainha não foi apenas fruto do acaso, mas parte de um plano maior traçado por Deus para salvar os judeus da ameaça iminente. Sua história nos inspira a confiar na providência divina e agir com coragem mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. A parte 3 da história de Éster destaca a trama maquiavélica de Amã, um importante ministro do Império Aquemenida, para destruir os judeus. Após ser promovido pelo rei Assuero a uma posição de grande poder e autoridade, Amã nutriu um ódio profundo por Mardoqueu, primo da rainha Éster, que se recusava a prestar-lhe homenagens. Esse ódio se transformou em uma conspiração para exterminar todos os judeus do império, convencendo Assuero a emitir um decreto de morte contra o povo judeu e oferecendo uma grande soma em dinheiro como incentivo. Amã colocou em risco toda a comunidade judaica. A intervenção corajosa de Éster ao interceder diante do rei foi fundamental para desmascarar a trama de Amã e salvar seu povo da aniquilação certa. A parte 3 revela a trama sinistra urdida por Amã e o papel crucial de Éster na reversão desse plano nefasto. Parte 4. Mardoqueu, primo de Éster, desempenhou um papel fundamental nos bastidores do Palácio Real. Sua lealdade ao rei Assuero e seu cuidado com Éster foram essenciais para a preservação do povo judeu. Mardoqueu era um homem íntegro e justo, que se recusava a se curvar diante de Amã por uma questão de princípio. Sua postura firme e sua sabedoria foram reconhecidas por Éster, que o consultava em momentos de dificuldade. Além disso, foi Mardoqueu quem revelou a conspiração para assassinar o rei, salvando assim a vida de Assuero e abrindo caminho para o desfecho surpreendente dessa história épica. A influência discreta, porém decisiva, de Mardoqueu nos eventos que cercaram o reinado de Assuero demonstra como a fidelidade e a retidão podem ter um impacto profundo mesmo nas circunstâncias mais adversas. A parte 5 da história de Éster foca na reviravolta no destino de Amã, o poderoso ministro do Império Aquemenida após sua tentativa fracassada de exterminar os judeus, e a revelação de sua trama por Éster.
Amã se viu em uma situação desesperadora o rei Assuero, ao descobrir a verdadeira intenção de Amã e a tentativa deste de violentar a rainha, ficou furioso e decidiu puni-lo severamente. Amã, que outrora desfrutava de grande prestígio e autoridade, viu-se agora encurralado pela própria ganância e maldade. Ao ser encontrado caído sobre o divã da rainha Éster, Amã selou seu destino de maneira irreversível. Os servos do rei cobriram-lhe o rosto como sinal de desonra, e seu fim trágico estava selado. A justiça divina prevaleceu sobre a malícia de Amã, demonstrando que os planos dos ímpios podem ser frustrados diante da soberania de Deus. Na parte 6 da história de Éster, destacamos a coragem e a astúcia da rainha ao se revelar como judia diante do rei Assuero. Confrontada com a trama de Amã para destruir seu povo, Ester enfrentou um dilema angustiante: arriscar sua própria vida ao se apresentar diante do rei sem ser convocada, ou permanecer em silêncio diante do genocídio iminente dos judeus. Com sua fé inabalável e confiança na providência divina, Ester decidiu agir. Após convocar todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, ela se preparou para o momento decisivo. Vestida com seus trajes reais, Éster adentrou o pátio interior da casa do rei, onde Assuero a viu e estendeu o cetro de ouro em sua direção. Concedendo-lhe permissão para se aproximar diante do monarca, Ester revelou sua identidade judia e expôs a trama de Amã para exterminar seu povo. Sua coragem e determinação foram fundamentais para desmascarar o plano maligno e garantir a sobrevivência dos judeus. A atitude ousada de Éster ilustra como a confiança em Deus pode nos capacitar a agir mesmo nas situações mais adversas, mostrando que a coragem inspirada pela fé pode mudar o curso da história. Na parte 7 da história de Éster, após a revelação de sua identidade judia e da trama de Amã diante do rei Assuero, um novo decreto real foi emitido para permitir que os judeus se defendessem da ameaça iminente. Esse decreto representou uma reviravolta na situação dos judeus, que agora tinham o direito de lutar contra aqueles que desejavam exterminá-los. Com coragem e determinação, o povo judeu se preparou para enfrentar seus inimigos e garantir sua sobrevivência. O desfecho da trama contra os judeus revelou como a providência divina estava agindo nos bastidores, protegendo seu povo e frustrando os planos dos ímpios. A parte 7 destaca a importância da defesa legítima em face da injustiça e a vitória do povo judeu sobre seus adversários, mostrando como a fé e a coragem podem superar as maiores adversidades. A parte 8 aborda a celebração do Purim entre os judeus em memória do livramento experimentado durante o reinado de Assuero. O Purim é uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus da trama de Amã e a vitória sobre seus inimigos. Durante o Purim, os judeus realizam diversas práticas tradicionais, como a leitura do livro de Éster Megillah, distribuição de presentes, Mishloach Manoah, e doações para os necessitados, Matanot Levionim. É um momento de alegria, gratidão e solidariedade, no qual os judeus reafirmam sua fé em Deus e sua identidade como povo escolhido. A festividade do Purim destaca a importância de lembrar os feitos extraordinários de Deus em favor de seu povo e a necessidade de celebrar as vitórias conquistadas, mesmo diante das adversidades. A parte 9 da história de Éster aborda os questionamentos levantados por críticos e teólogos acerca da historicidade da rainha Éster e sua importância dentro do cânone bíblico. Diferentemente de outras figuras históricas como Moisés, Davi ou Salomão, a presença de Éster fora das fontes históricas, além da Bíblia hebraica, tem gerado debate sobre a veracidade de sua história. Alguns estudiosos questionam a ausência de registros sobre Éster em fontes contemporâneas ou em documentos persas da época. Essa lacuna tem levado à discussão sobre a natureza do livro de Ester e se sua narrativa deve ser interpretada como relato histórico ou uma narrativa teológica. A falta de menções diretas a Deus no livro de Éster também tem sido motivo de reflexão entre os estudiosos.
levantando questões sobre a presença divina nos eventos descritos. A parte 9 convida à reflexão sobre a complexidade da figura de Éster, sua relevância na tradição judaico-cristã e os desafios interpretativos que sua história apresenta. A história de Éster nos convida a refletir sobre a presença sutil, porém poderosa, da providência divina em nossas vidas, mesmo quando não percebemos claramente a mão de Deus agindo. Podemos confiar em seu plano soberano se desenrolando nos bastidores. A coragem e determinação de Éster em enfrentar os desafios que surgiram em seu caminho nos inspiram a agir com fé e ousadia diante das adversidades. A história de Éster não apenas ilustra a importância da confiança em Deus, mas também nos ensina sobre a necessidade de agir com sabedoria e discernimento, buscando sempre a orientação divina em nossas decisões. Ao olharmos para a vida de Éster, somos lembrados de que, assim como ela, podemos encontrar forças para superar os obstáculos que se apresentam em nosso caminho, confiando na bondade e fidelidade do Senhor Horror. Se você deseja conhecer mais histórias bíblicas fascinantes e refletir sobre o agir divino, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. A história de Éster nos ensina valiosas lições sobre confiança em Deus, coragem diante dos desafios e ação providencial do Senhor mesmo nos momentos aparentemente silenciosos. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer mais sobre essa incrível narrativa bíblica.